Segundo o padre Celso Abreu de Jesus, da paróquia Santa Luzia, montar o presépio é um gesto que ajuda a preparar a celebração do nascimento de Jesus, lembrado em cada Natal. O projeto foi idealizado em 1223, na cidade de Grécio, na Itália, por São Francisco de Assis, que queria mostrar para a humanidade como o Filho de Deus veio ao mundo. O presépio, Mauro, é um modo plástico, quer dizer, visível, através de imagens, porque o ser humano gosta muito de tocar, de ver. A imagem, né, tem um valor muito importante na vida da pessoa. Nós vivemos na época das imagens. Por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora estão nos vendo através das imagens, né? Através da televisão e tantos outros tipos de imagens. Francisco de Assis, ele representou pela primeira vez na cidadezinha de Grécio, na Itália, as figuras relacionadas ao mistério do nascimento de Cristo. E quando a gente olha para o presépio, a gente percebe duas coisas. Primeiro, o centro. O centro do presépio é a manjedoura, ou seja, Deus se fez carne, Deus se fez humilde, Deus assumiu nossa condição. Então a manjedoura é o símbolo do amor de Deus por nós. No entanto, que na Bíblia está escrito que Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho, no presépio. Mas também a segunda coisa importante é que tudo converge para a manjedoura, para o centro. Veja bem, o céu através dos anjos, imagens do anjo. Depois a natureza, os animais. Então nós temos ali o boi, o burro, as ovelhinhas, o camelo. Depois também as classes sociais todas, seja dos reis magos, que era uma casta sacerdotal, religiosa, gente sábia, os pastores e também os protagonistas da história da salvação, Maria e José. Então tudo converge para a manjedoura, para o centro. Então nós entendemos, olhando o presépio, que Deus preparou a história da salvação até no momento propício. A Bíblia também diz, né, que Deus, na plenitude do tempo, nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Então a criança entende o presépio, o adulto, todo mundo entende, porque através da imagem todo mundo entende. E é muito importante, como a gente tem feito na igreja, pegar a criançada, a família também pode fazer isso. As crianças, na minha família eu fiz isso, as crianças ajudar a montar o presépio. E o papai e a mamãe vai contando cada personagem, o lugar deles, o que eles representam. Então, o cristão olha o presépio como um símbolo do amor de Deus. Deus escolheu o modo humilde e simples da encarnação de Jesus para vir visitar o mundo. Então o presépio é o amor, o presépio é o centro da graça de Deus para nós. O presépio nos leva a contemplar o quanto Deus amou, ama e sempre amará a humanidade. Jesus é o centro. A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus, representada na fragilidade de uma criança. Assim, o objetivo de São Francisco era facilitar a compreensão do nascimento de Cristo. São os 3 escândalos que Deus provocou. O primeiro escândalo, Deus, o Filho de Deus, que tem a divindade, Cristo é Senhor, deitado num coxo de animais, no capim, no curral. Que escândalo para o poder, a ganância, o orgulho, a vaidade. Deus quis escandalizar-se. O segundo escândalo é a cruz. Cristo morre na cruz, que era uma morte reservada aos malditos, aos excluídos. Então Cristo assume a cruz. E depois o altar. Cristo se torna presente na Eucaristia, no pão vivo, o alimento de cada dia. Cristo está presente. Então a manjedoura, a cruz e o altar são os 3 escândalos que Deus provoca na humanidade para que a humanidade descubra o verdadeiro caminho da felicidade. Como você disse, ele não quis berço de ouro, nem a cauda do cometa, mas ele quis, na noite silenciosa do Natal, na encarnação, na gestação do Filho de Deus no seio puríssimo de Maria, ele quis vir até nós, assumindo a nossa humanidade. Isso aí faz a gente rever o valor do Natal. Então, nesse tempo de pandemia, o Natal deverá ser celebrado de modo diferente, de modo espiritual,
o modo que Deus pensou o Natal, não no consumismo, na ganância, né? Porque muita gente, em vez de contemplar o presépio, contempla a geladeira. Em vez de contemplar o menino Jesus e olhar o espírito do Natal, ele contempla o comer, o beber, o se empanturrar de coisas, e que depois, qual é o Natal pagão, que muitas vezes termina com dor de cabeça, fígado azedo e infernizando a vida dos outros. No Brasil, a cena do presépio foi apresentada pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta, e cada figura tem o seu significado e sua importância. Padre Celso destaca o burro e o boi. O presépio nos coloca no espírito de Natal, no verdadeiro espírito de Natal. Por isso que o Natal é precedido pelo advento, né? A coroa do advento, mostrando as 4 fases da história da salvação, desde a criação, a eleição de Israel, o profetismo e a encarnação. Acende aquelas 4 velas da coroa de Natal, do advento. Então, o presépio nos coloca diante desse jeito novo, diferente de Deus visitar a humanidade, na simplicidade da manjedoura de Belém. Desta forma, todos estão convidados a montar o presépio e reverenciar esse importante instrumento de evangelização que mostra que devemos viver na humildade e simplicidade, porque o Filho de Deus poderia ter nascido em berço de ouro, mas preferiu que ele nascesse na estrebaria, no meio de animais. Sim, o Natal é família, porque Deus quis uma família. Então, montar o presépio em família, contemplar o presépio em família, rezar, né, em família diante do presépio e contemplar esse mistério maravilhoso, insondável do amor de Deus por nós, encarnado em Jesus. Porque o amor de Deus tem nome, Jesus Cristo, que é chamado Emanuel, Príncipe da Paz. Jesus quer dizer Deus salva, Deus nos salva. Então o presépio faz a gente retomar o essencial da vida cristã.